Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Genival Lima e estou aqui nesse vídeo para dar mais uma opinião. E hoje eu quero me basear aqui então em dois textos da Bíblia Sagrada, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. E hoje eu quero opinar sobre a graça de Deus sobre a vida do homem, da humanidade. Pois bem, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5 até o 8, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8 em destaque, quando diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em João capítulo 1, versículos 16 e o 17 diz assim: E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça, ela é uma palavra e uma forma de entendimento muito complexo e profundo. Não há como imensurar e explicar a graça de Deus, porque os estudiosos, falam que a graça nós estamos, entre aspas, algumas pessoas falam, na verdade, a Bíblia diz que a graça e a lei foi dada por Moisés, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas paremos para analisar. Lá em Gênesis diz que o pensamento do coração do homem era má continuamente. Isso foi a voz de Deus falando. Ele falou, inspirou Moisés, Moisés escreveu e está então relatado nesse livro que chamamos de Bíblia Sagrada por aproximadamente, no mínimo, 5.000 anos. No mínimo 5.000 anos. E está registrado que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer então que, assim como todos os homens, Noé também merecia ter morrido, juntamente com os homens que foram mortos no dilúvio, por não aceitarem a pregação de Moisés de que Deus iria destruir a humanidade com um dilúvio, e os homens não deram ouvidos, mas Moisés atendeu a voz de Deus, que escolheu ele entre toda aquela humanidade naquela época, naquele contexto, e Deus olhou para Noé, e viu que Noé merecia viver. Mas Noé precisou dar ouvidos àquela voz, atender e obedecer àquela voz. E por isso diz a Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre ele, mas eu acredito que havia outros homens de bom coração, entre aspas, justo. A Bíblia não relata isso, mas eu estou deduzindo aqui. Só que, como a gente sabe, não é a bondade de ninguém que vai salvar alguma pessoa. Não é a pessoa ser generosa, ser honesta, ser decente, dar dízimos e esmolas, que essa pessoa vai ser salva. Não é essas obras de caridade que vai salvar a pessoa. A pessoa então tem que dar ouvido à voz, como está escrito em Hebreus, dar ouvido à voz do Espírito Santo, reconhecer que reconhecer que precisa ser salvo
de uma condenação eterna que está por vir. E Noé deu ouvidos a essa voz. E ele então foi lá e obedeceu, fazendo a arca. E aí vem Jesus Cristo, revelando então, na minha opinião, aquela mesma graça que alcançou Noé. Só que a graça em Jesus Cristo foi a graça manifestada ao mundo. Porque a palavra graça, a maioria de nós, ou quase todo mundo, sabe e entende que a graça é um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, ninguém merece ser perdoado, ninguém merece o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas ele fez por causa da graça, porque ele é gracioso, misericordioso, não merecia, então ele manifestou. Então, o que é realmente a graça de Deus? O que é realmente a graça? Estava vendo um vídeo dizendo que a palavra graça não tem como transmitir o significado dela, porque essa graça, ela é uma ação, e Deus, assim como ele achou graça em Noé e enviou Jesus Cristo para manifestar essa graça, e essa graça foi manifestada quando Jesus Cristo se doou ali na cruz do Calvário. Porque, irmãos, meu querido amigo e ouvinte, você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, você e eu, nós sabemos que não merecemos estarmos vivos. A partir do momento que nós somos gerados e expelidos ao mundo e respiramos o primeiro ar do mundo, esse ar já contaminado, e a Bíblia diz que nós já nascemos pelo pecado, já nascemos pecadores. Então quando a gente já vem ao mundo, nascemos, essa graça já está sobre nossas vidas, porque o respirar, o primeiro fôlego, o primeiro respirar da vida depois que saímos do ventre da nossa mãe, é então o resultado, a manifestação da graça de Deus sobre a vida daquela criança, daquele bebê, daquele ser, daquela alma vivente que está vindo ao mundo pela primeira vez. Então a graça de Deus é muito difícil de ser explicada. A graça de Deus é muito difícil de ser explanada, demonstrada. E aí, para tentar explicar ela, alguém conceituou que a graça é um favor imerecido, porque pegou a transliteração ou significado do grego, do hebraico, e aí escreveu, ou aí conceituou, e todo mundo, a maioria, aceitou, e assim ficou. Mas na verdade, a graça de Deus, ela já existe desde a eternidade. Por exemplo, Satanás mesmo. Satanás foi alcançado pela graça de Deus. Porque, veja bem, diz a palavra de Deus, pegando o rei de Tiro, se não me engano, como exemplo do que aconteceu num tempo, na eternidade, que a gente não sabe quando foi. Diz ali que Satanás quis subir acima do Altíssimo, ser maior do que Deus, e Deus, como onisciente, não já sabia disso? Então por que Deus, então, naquele momento, não já exterminou o diabo? Porque naquele momento Deus, ele já aniquilou Satanás. Não, mas diz a Bíblia que Deus apenas, entre aspas, expulsou ele do céu e retirou dele tudo o que ele tinha, que era de Deus, estava nele, e Deus retirou e foi lançado então abaixo do céu para a terra. Como diz Jesus lá no Evangelho, dizendo que ele via Satanás caindo do céu como um raio. Mas e aí? Não dá para subentender que a graça de Deus, essa graça, não alcançou o diabo naquele momento, na eternidade? Porque veja bem, Satanás, diz a Bíblia que os demônios, os piores, entre aspas,
estão aprisionados para um dia de um juízo eterno que será pior. Mas mesmo assim estão vivos, entre aspas, estão com vida, entre aspas. E Deus, a graça de Deus não alcançou esses seres, e aí essa graça, né, nos alcança hoje, e Deus encarnou-se em Jesus Cristo e mostrou ao mundo o verdadeiro significado da graça que ele achou em Noé, da graça que ele demonstrou a Davi, da graça que ele demonstrou a Sansão. E essa graça então ela está nos alcançando. Então seja alcançado pela graça, viva pela graça, creia e tenha esperança nessa graça maravilhosa que Deus nos concedeu. Obrigado por vir e assistir esse vídeo. Compartilha, curte e inscreva-se no meu canal. Um grande abraço, tchau.